Gênesis 20. Partiu Abraão dali para a terra do Neguebe e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe: Eis que estás para morrer por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não se havia chegado a ela. Perguntou, pois: Senhor, matarás porventura também uma nação justa? Não me disse ele mesmo: é minha irmã? E ela mesma me disse: ele é meu irmão. Na sinceridade do meu coração e na inocência das minhas mãos fiz isto. Ao que Deus lhe respondeu em sonhos: Bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isto, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim. Por isso não te permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, porque ele é profeta, e intercederá por ti e viverás. Se, porém, não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Levantou-se Abimeleque de manhã cedo e, chamando a todos os seus servos, falou-lhes aos ouvidos todas estas palavras. E os homens temeram muito. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe perguntou: Que é que nos fizeste? E em que pequei contra ti, para trazeres sobre mim ou sobre o meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Perguntou mais Abimeleque a Abraão: Com que intenção fizeste isto? Respondeu Abraão: Porque pensei, certamente não há temor de Deus neste lugar. Matar-me-ão por causa da minha mulher. Além disso, ela é realmente minha irmã, filha de meu pai, ainda que não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez sair errante da casa de meu pai, eu lhe disse a ela: Esta é a graça que me farás. Em todo lugar aonde formos, dize de mim: Ele é meu irmão. Então tomou Abimeleque ovelhas e bois, e servos e servas, e os deu a Abraão, e lhe restituiu Sara, sua mulher. E disse-lhe Abimeleque: Eis que a minha terra está diante de ti, habita onde bem te parecer. E a Sara disse: Eis que tenho dado a teu irmão 1000 moedas de prata. E isso te seja por véu dos olhos a todos os que estão contigo, e perante todos estás reabilitada. Orou Abraão a Deus, e Deus sarou Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Gênesis 21. O Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e lhe fez como havia prometido. Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado de que Deus lhe falara. E Abraão pôs no filho que nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou a seu filho Isaque quando tinha 8 dias, conforme Deus lhe ordenara. Ora, Abraão tinha 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Pelo que disse Sara: Deus preparou riso para mim. Todo aquele que eu ouvir se rirá comigo. E acrescentou: Quem diria a Abraão que Sara havia de amamentar filhos? No entanto, lhe dei um filho na sua velhice. Cresceu o menino e foi desmamado. E Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Ora, Sara viu brincando o filho de Agar, a egípcia, que esta dera à luz a Abraão. Pelo que disse a Abraão: Deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não será herdeiro com meu filho, com Isaque. Pareceu isto bem duro aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Deus, porém, disse a Abraão: Não pareça isso duro aos teus olhos por causa do moço e por causa da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto ele é da tua linhagem. Então se levantou Abraão de manhã cedo e, tomando pão e um odre de água, os deu a Agar, pondo-os sobre o ombro dela. Também lhe deu o menino e despediu-a.
E ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Beer-seba. E consumida a água do odre, Agar deitou o menino debaixo de um dos arbustos e foi assentar-se em frente dele, a boa distância, como a de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. Assim, sentada em frente dele, levantou a sua voz e chorou. Mas Deus ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus, bradando a Agar desde o céu, disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e toma-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e ela viu um poço, e foi encher de água o odre, e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu e, morando no deserto, tornou-se flecheiro. Ele habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Naquele mesmo tempo, Abimeleque com Ficol, o chefe do seu exército, falou a Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não te haverás falsamente comigo, nem com meu filho, nem com o filho do meu filho. Mas segundo a beneficência que te fiz, me farás a mim e a terra onde peregrinaste. Respondeu Abraão: eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu a Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. Respondeu-lhe Abimeleque: não sei quem fez isso. Nem tu mo fizeste saber, nem tampouco ouvi eu falar nisso, senão hoje. Tomou, pois, Abraão ovelhas e bois, e os deu a Abimeleque. Assim fizeram entre si um pacto. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho. E perguntou Abimeleque a Abraão: que significam estas 7 cordeiras que puseste à parte? Respondeu Abraão: estas 7 cordeiras receberás da minha mão, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Pelo que chamou aquele lugar Beer-seba, porque ali os dois juraram. Assim fizeram um pacto em Beer-seba. Depois se levantaram Abimeleque e Ficol, o chefe do seu exército, e tornaram para a terra dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Beer-seba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Gênesis 22. Sucedeu, depois destas coisas, que Deus provou a Abraão, dizendo-lhe: Abraão. E este respondeu: eis-me aqui. Prosseguiu Deus: toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te hei de mostrar. Levantou-se, pois, Abraão de manhã cedo, albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho. E, tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para ir ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o mancebo iremos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos a vós. Tomou, pois, Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho. Tomou também na mão o fogo e o cutelo, e foram caminhando juntos. Então disse Isaque a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois iam caminhando juntos. Havendo eles chegado ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali o altar e pôs a lenha em ordem. O amarrou a Isaque, seu filho, e o deitou sobre o altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, pegou no cutelo para imolar a seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse o anjo: não estendas a mão sobre o mancebo e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, o teu único filho.
Nisso levantou Abraão os olhos e olhou, e eis atrás de si um carneiro embaraçado pelos chifres no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Pelo que chamou Abraão aquele lugar Jeová-Jiré, donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandemente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus moços e, levantando-se, foram juntos a Berseba. E Abraão habitou em Berseba. Depois destas coisas anunciaram a Abraão, dizendo: eis que também Milca tem dado à luz filhos a Naor, teu irmão, Uz, o seu primogênito, e Buz, seu irmão, e Quemuel, pai de Arão, e Quezede, Azo, Pildas, Gidilafe e Betuel. E Betuel gerou a Rebeca. Esses 8 deu à luz Milca a Naor, irmão de Abraão. E a sua concubina, que se chamava Reumá, também deu à luz a Teba, Gaão, Taás e Maacá. Gênesis 23. Ora, os anos de vida de Sara foram 127. E morreu Sara em Quiriate Arbá, que é Hebrom, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentá-la e chorar por ela. Depois se levantou Abraão de diante do seu morto e falou aos filhos de Hete, dizendo: estrangeiro e peregrino sou eu entre vós. Dai-me o direito de um lugar de sepultura entre vós, para que eu sepulte o meu morto, removendo-o de diante da minha face. Responderam-lhe os filhos de Hete: ouve-nos, Senhor, príncipe de Deus, és tu entre nós. Enterra o teu morto na mais escolhida de nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura, para enterrares o teu morto. Então se levantou Abraão e, inclinando-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Hete, falou-lhes, dizendo: se é de vossa vontade que eu sepulte o meu morto de diante de minha face, ouvi-me e intercedei por mim junto a Efrom, filho de Zoar, para que ele me dê a cova de Macpela, que possui no fim do seu campo, que me dê pelo devido preço em poste de sepulcro no meio de vós. Ora, Efrom estava sentado no meio dos filhos de Hete. E respondeu Efrom, o heteu, a Abraão, aos ouvidos dos filhos de Hete, isto é, de todos os que entravam pela porta da sua cidade, dizendo: não, meu senhor, ouve-me. O campo te dou, também te dou a cova que nele está. Na presença dos filhos do meu povo te dou. Sepulta o teu morto. Então Abraão se inclinou diante do povo da terra e falou a Efrom aos ouvidos do povo da terra, dizendo: se te agrada, peço-te que me ouças. Darei o preço do campo. Toma-o de mim e sepultarei ali o meu morto. Respondeu Efrom a Abraão: meu senhor, ouve-me. Um terreno do valor de 400 siclos de prata. Que é isto entre mim e ti? Sepulta, pois, o teu morto. E Abraão ouviu a Efrom e pesou-lhe a prata de que este tinha falado aos ouvidos dos filhos de Hete, 400 siclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim o campo de Efrom, que estava em Macpela, em frente de Manre, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que havia nele, por todos os seus limites ao redor, se confirmaram a Abraão em possessão na presença dos filhos de Hete, isto é, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente de Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. Assim o campo e a cova que nele estava foram confirmados a Abraão pelos filhos de Hete em possessão de sepultura. Gênesis 24. Ora, Abraão era já velho e de idade avançada, e em tudo o Senhor o havia abençoado. E disse Abraão ao seu servo, o mais antigo da casa,
que tinha o governo sobre tudo o que possuía. Põe a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás para meu filho mulher dentre as filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. Perguntou-lhe o servo: se porventura a mulher não quiser seguir-me a esta terra, farei então tornar teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: guarda-te de fazeres tornar para lá meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua semente darei esta terra. Ele enviará o seu anjo diante de si, para que tomes de lá mulher para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não farás meu filho tornar para lá. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. Tomou, pois, o servo 10 dos camelos do seu senhor, porquanto todos os bens de seu senhor estavam em sua mão. E, partindo, foi para a Mesopotâmia, a cidade de Naor. Fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto ao poço de água, pela tarde, a hora em que as mulheres saíam a tirar água. E disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje, peço-te, bom êxito, e usa de benevolência para com meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte, e as filhas dos homens desta cidade vêm saindo para tirar água. Faze, pois, que a donzela a quem eu disser: abaixa o teu cântaro, peço-te, para que eu beba. E ela responder: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Seja aquela que designaste para o teu servo Isaque. Assim conhecerei que usaste de benevolência para com o meu senhor. Antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o ombro. A donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: deixa-me beber, peço-te, um pouco de água do teu cântaro. Respondeu ela: bebe, meu senhor. Então com presteza abaixou o seu cântaro sobre a mão e deu-lhe de beber. E quando acabou de lhe dar de beber, disse: tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. Também com presteza despejou seu cântaro no bebedouro e, correndo outra vez ao poço, tirou água para todos os camelos dele. E o homem a contemplava atentamente, em silêncio, para saber se o Senhor havia tornado próspera a sua jornada ou não. Depois que os camelos acabaram de beber, tomou o homem um pendente de ouro, de meio siclo de peso, e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 siclos de ouro. E perguntou: de quem és filha? Dize-mo, peço-te, há lugar em casa de teu pai para nós pousarmos? Ela lhe respondeu: eu sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. Disse-lhe mais: temos palha e forragem bastante e lugar para pousar. Então inclinou-se o homem e adorou ao Senhor. E disse: bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou do meu senhor a sua benevolência e a sua verdade. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. A donzela correu e relatou estas coisas aos da casa de sua mãe. Ora, Rebeca tinha um irmão, cujo nome era Labão, o qual saiu correndo ao encontro daquele homem até a fonte. Porquanto tinha visto o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e ouvido as palavras de sua irmã Rebeca, que dizia: assim me falou aquele homem. E foi ter com o homem que estava em pé junto aos camelos ao lado da fonte. E disse: entra, bendito do Senhor, porque estás aqui fora, pois eu já preparei a casa e lugar para os camelos. Então veio o homem à casa e desarreou os camelos. Deram palha e forragem para os camelos e água para lavar os pés dele e dos homens que estavam com ele. Depois puseram comida diante dele. Ele, porém, disse: não comerei até que tenha exposto a minha incumbência. Respondeu-lhe Labão: fala.
Então disse: Eu sou o servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito ao meu senhor, o qual se tem engrandecido. Deu-lhe rebanhos de gado, prata e ouro, escravos e escravas, camelos e jumentos. E Sara, a mulher do meu senhor, mesmo depois de velha, deu um filho a meu senhor, e o pai lhe deu todos os seus bens. Ora, o meu senhor me fez jurar, dizendo: Não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra habito. Irás, porém, à casa de meu pai e à minha parentela, e tomarás mulher para meu filho. Então respondi ao meu senhor: Porventura não me seguirá a mulher? Ao que ele me disse: O Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo e prosperará o teu caminho. E da minha parentela e da casa de meu pai tomarás mulher para meu filho. Então serás livre do meu juramento quando chegares à minha parentela, e se não ta derem, livre serás do meu juramento. E hoje cheguei à fonte e disse: Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se é que agora prosperas o meu caminho, o qual venho seguindo, eis que estou junto à fonte. Faze, pois, que a donzela que sair para tirar água, a quem eu disser: Dá-me, peço-te, de beber um pouco de água do teu cântaro, e ela me responder: Bebe tu, e também tirarei água para os teus camelos. Seja a mulher que o Senhor designou para o filho de meu senhor. Ora, antes que eu acabasse de falar no meu coração, eis que Rebeca saía com seu cântaro sobre o ombro, desceu à fonte e tirou água. E eu lhe disse: Dá-me de beber, peço-te. E ela, com presteza, abaixou o seu cântaro do ombro e disse: Bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Assim bebi, e ela deu também de beber aos camelos. Então lhe perguntei: De quem és filha? E ela disse: Filha de Betuel, filho de Naor, que Milca lhe deu. Então eu lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras sobre as mãos. E inclinando-me, adorei e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido pelo caminho direito para tomar para seu filho a filha do irmão do meu senhor. Agora, pois, se vós haveis de usar de benevolência e de verdade para com meu senhor, declarai-mo, e se não, também mo declarai, para que eu vá ou para a direita ou para a esquerda. Então responderam Labão e Betuel: Do Senhor procede este negócio. Nós não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante de ti, toma e vai-te. Seja ela a mulher do filho de teu senhor, como tem dito o Senhor. Quando o servo de Abraão ouviu as palavras deles, prostrou-se em terra diante do Senhor. E tirou o servo joias de prata e joias de ouro e vestidos, e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Então comeram e beberam, ele e os homens que com ele estavam, e passaram a noite. Quando se levantaram de manhã, disse o servo: Deixa-me ir a meu senhor. Disseram o irmão e a mãe da donzela: Fique ela conosco alguns dias, pelo menos 10 dias, e depois irá. Ele, porém, lhes respondeu: Não me detenhas, visto que o Senhor me tem prosperado o caminho. Deixai-me partir para que eu volte a meu senhor. Disseram-lhe: Chamaremos a donzela e perguntaremos a ela mesma. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: Irás tu com este homem? Respondeu ela: Irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e ao servo de Abraão, e a seus homens. E abençoaram a Rebeca, e disseram-lhe: Irmã nossa, sê tu a mãe de milhares de miríades, e possua a tua descendência à porta de seus aborrecedores. Assim Rebeca se levantou com as suas moças e, montando nos camelos, seguiram o homem, e o servo, tomando a Rebeca, partiu. Ora, Isaque tinha vindo do caminho de Bir-lai-roi, pois habitava na terra do Neguebe. Saíra Isaque ao campo à tarde para meditar, e levantando os olhos, viu e eis que vinham camelos. Rebeca também levantou os olhos e, vendo a Isaque, saltou do camelo e perguntou ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Respondeu o servo: É meu senhor. Então ela tomou o véu e se cobriu. Depois o servo contou a Isaque tudo o que fizera. Isaque, pois, trouxe Rebeca para a tenda de Sara, sua mãe. Tomou-a, e ela lhe foi por mulher. E ele a amou.
Assim Isaque foi consolado